Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos, sou médico com especialização em dermatologia e tricologia e hoje vou deixar algumas dicas para te orientar quanto à distinção de alguns quadros dermatológicos, para a gente conseguir diferenciar o que é um ressecamento da pele, só um ressecamento, do que é uma alergia da nossa pele, do que é uma dermatite ou outras doenças inflamatórias da nossa pele. Bom, antes de tudo é importante que, caso você tenha ou encontre-se diante de uma dessas condições, você procure uma avaliação dermatológica, que a gente vai deixar algumas orientações para que realmente você tenha um norte de onde começar um tratamento, se começa com um hidratante, se já vai para um medicamento, mas a gente nunca deve ignorar e esquecer da avaliação dermatológica. Bom, o ressecamento da pele, ele pode se dar em diferentes graus. Então a gente tem pessoas que têm naturalmente a pele mais seca, mais ressecada, seja no rosto, seja no corpo, e são peles que vão ter uma necessidade e uma demanda de hidratação um pouquinho maior do que os outros tipos de pele. Então é uma pele que a gente vai orientar a hidratação diária, mais de uma vez ao dia, para que a gente consiga manter essa pele saudável, essa pele íntegra. A pele ressecada, ela não é uma doença, não é uma patologia dermatológica, é uma condição, igual quem tem a pele mais oleosa, quem tem a pele que tem tendência a manchar, mas é uma condição da nossa pele que pode a longo prazo acarretar e ser gatilho para outras doenças dermatológicas, aí sim. Então, geralmente o paciente que tem a pele muito seca, ao longo do tempo, caso haja uma predisposição, pode desenvolver um quadro de dermatite atópica, pode desencadear algum problema quanto ao ressecamento excessivo, com fissuras, com espessamento da pele, aquela pele mais grossa, mais esbranquiçada. Então, sempre que a gente estiver diante de uma pele ressecada, seja um ressecamento leve, né, uma xerose que a gente chama, ou uma mais intensa, a gente indicar o tratamento correto. Diferentes partes do corpo vão apresentar o ressecamento de formas diferentes. Então, ressecamento no rosto, a gente tem algumas condutas, são ressecamento nos pés, por exemplo, aquele pé mais seco, mais fosco, mais rachado, vai ter outra conduta, a gente parte para outros princípios ativos nessa hidratação, como por exemplo a ureia, ácido salicílico, alguns componentes para realmente já fazerem uma abrasão ali, além de hidratar, né, mas já ir desgastando essa parte mais áspera, mais grossa. Então vai depender muito realmente da região ali. Outra condição importante é quando a gente tem uma alergia na pele. Isso pode ser provocado geralmente por algum agente alergênico. Então, por exemplo, muitas vezes vocês compraram um perfume novo, nunca utilizaram, aplica, depois de alguns minutos já sentem aquela vermelhidão, aquela coceira que pode começar ali na região do pescoço, na região que foi aplicada, se espalhar para o resto do corpo. A gente tem graus ali também de alergias, né? A gente tem as alergias mais leves, que estão limitadas ali à pele, podem se apresentar com vermelhidão, as placas de urtica, né? Que são a urticária, aquelas lesões avermelhadas, mais altas, meio inchadinhas, coçam bastante. A gente tem quadros mais graves, né? Que evoluem com reação anafilática, realmente, muitas vezes fecha a glote, né? Que a gente fala, então tem um distúrbio respiratório ali associado, o paciente tem que ir para o pronto-socorro de emergência, então a gente vai ter realmente uma variação ali de graus quanto a isso. Mas a gente tem algumas dermatites que são alergias da pele que são provocadas por algum agente causal, principalmente algo novo que a gente tenha. Então, seja algo que a gente passa, um perfume, um hidratante, uma maquiagem, muitas vezes o contato com alguma roupa que ficou guardada há muito tempo, pode ter acumulado ali algum ácaro, algum excesso de sujeira, de pó, que aí a gente pode ter uma alergia a esses componentes. E geralmente esses quadros alérgicos a gente tenta identificar o fator causal. Muitas vezes a gente não identifica. O paciente nos fala que não mudou nada na rotina, são os mesmos produtos, não teve nenhuma alteração de vestimentas, de higiene pessoal, nada. Aí a gente geralmente tenta investigar, né, através da história clínica e muitas vezes indicar para o alergologista, caso seja algo recorrente que está gerando algum tipo de incômodo, que aí ele vai para a especialidade que realmente cuida, investiga ali a fundo eventuais alergias que aquele paciente possa ter. Mas geralmente tem algum fator causal ali, muitas vezes a gente identifica, mas em alguns casos não e a gente realmente deixa para o especialista. E outros quadros aí a gente já engloba todas essas doenças exantemáticas que a gente chama. E aí tem um outro grupo que a gente engloba todas essas patologias, as dermatologias de pele mesmo, as doenças eczematosas, né? Aí a gente tem desde o simples eczema. O eczema é o nome que a gente dá para aquela reação simples, inicial na nossa pele, que é aquela vermelhidão, aquele aspecto grosseiro, né? Mais áspero, um pouquinho mais alto e que geralmente coça. Isso pode realmente começar a evoluir em tamanho de lesão, em intensidade de sintomas, em área corporal de acometimento, mas muitas vezes o eczema, que é essa lesãozinha, que muitas vezes não tem um fator causal, tem várias causas, né? Então tem gente que forma lesões eczematosas por estresse e ansiedade, por exemplo, uma das principais causas. Tem gente que tem com base em algum alimento mais pesado, mais gorduroso, mais inflamatório. Tem gente que tem pós-lambida de cachorro, por exemplo, algum contato, alguma coisa ali que gerou uma reaçãozinha local, né? Contida. Tem gente que desenvolve quadros já mais extensos, já quadros que a gente chama de dermatites, e aí a gente tem várias, né? Dermatite atópica, a gente tem dermatite seborreica, dermatite de contato, a gente tem um outro quadro
quadro que é o líquen. Então assim, a gente vai ir, o quadro de doenças inflamatórias vai longe, mas aí é importante que a gente consiga realmente identificar isso através do exame físico, né? Olhar aquela lesão que o paciente está mostrando, entender a história, quanto tempo ela surgiu, se ela foi, voltou, melhorou, se ficou só localizada naquela região, se espalhou para o resto do corpo. Tudo isso é importante para que a gente consiga formar, né, um diagnóstico preciso e iniciar o tratamento correto. E muitas vezes de vocês vão à consulta e as lesões já sumiram, já melhoraram, então a gente às vezes fica ali às cegas, né, porque não tem uma foto às vezes de como tava, a gente acaba tendo uma conduta ali realmente mais conservadora. Mas quando o paciente chega com um quadro exacerbado, uma dermatite atópica grave, quadro de desidrose, por exemplo, que é uma outra inflamação que a gente tem geralmente em palmas e plantas dos pés, então são realmente várias doenças inflamatórias que a gente tem que considerar no rosto, quadro de rosácea, no corpo, psoríase, dermatite atópica, como comentamos, dermatite de contato, a gente tem algumas dermatoses ocupacionais também. Então, assim, realmente aí o leque de doenças é muito vasto. E aí a gente tem que fazer um tratamento específico, aí geralmente à base de corticoides, antialérgicos, antihistamínicos, mantendo a hidratação da pele em todos esses casos, mas muitas vezes a gente tem que identificar esse fator causal, tratar isso também, tentar eliminar esse fator e sempre alinhar com o nosso paciente de que algumas dessas condições inflamatórias não têm cura. Então, dermatite atópica não tem cura, dermatite seborreica não tem cura. São condições que a gente sempre vai ter. A gente pode ficar estável por muitos anos, 10, 20 anos sem crise, ou a gente pode ter uma crise todo mês, toda semana. Então isso vai depender de cada paciente, da intensidade daqueles sintomas, daquelas lesões e principalmente das outras comorbidades que essa pessoa tem, né? Então, às vezes um paciente que tem diabetes, tem um monte de alergia, toma vários remédios, já tem um quadro alérgico importante, um quadro de asma, bronquite, enfim, tudo isso vai interferir na exacerbação que ele vai ter do quadro dermatológico. Por isso que é fundamental sempre avaliar com o dermatologista aquela manchinha, aquela lesãozinha que vai e volta, que coça um pouquinho, vermelhinha, para que esse quadro realmente não se perca, né? A gente consiga fazer um tratamento logo no início, já um acompanhamento logo de início. Identificar, diagnosticar e tratar. E agora eu quero saber de vocês que tem a pele mais ressecada, que tem a pele com a vermelhidão, que notaram alguma alergia. Qual é a história de vocês? Compartilhem aqui como é que tudo começou, o que vocês têm feito ali para melhorar essa condição. Compartilhem aqui nos comentários. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.